Começando aqui no canal mais um teste de sistema ADAS e o carro da vez é o Jeep Renegade Altitude 2026. Mas é melhor mostrar lá no carro real, né? Hoje a gente vai testar sistemas como a frenagem automática de emergência, também o sensor de fadiga e o sistema de centralização, ou melhor, de correção de faixa. A gente vai comentar também tudo que não tem nessa versão, tudo que poderia ter e, claro, testar nos mínimos detalhes para descobrir se o Jeep Renegade Altitude consegue ou não dirigir sozinho. Esse aqui eu sei que não consegue, mas e aquele ali? E é lógico que antes de testar na prática, a gente vai mostrar aqui algumas configurações dos sistemas de ADAS. Todas elas ficam aqui na central multimídia e já adianto para vocês que são pouco usadas nesse carro, tá? Pelo menos nessa versão Altitude, que é somente uma acima da de entrada. Aqui na frenagem automática de emergência, você pode selecionar o alerta de colisão frontal, deixando o alerta mais a frenagem, apenas o aviso ou desligar todo o sistema. E a sensibilidade você também altera. A gente fez o teste com ela no médio, mas você pode deixar perto ou longe também. Lembrando que mais longe ele vai atuar mais distante do carro da frente, ou seja, vai ficar mais sensível. Mais perto ele vai demorar mais para atuar. Tem aqui também o alerta de saída de faixa. Isso aqui a gente vai mexer conforme o teste para entender justamente as diferenças. Mas aqui no alerta você pode selecionar tarde, médio ou cedo. E a intensidade você coloca baixa, média ou alta. E aqui ainda pode acionar ou desacionar o alerta de fadiga. E nesse caso aqui você pode pedir até a informação para ele, caso vocês queiram ler ali. Como nessa versão você não tem muitos recursos, essas são as únicas configurações, mas a gente fala de outras coisas depois. E eu não vou falar sobre o piloto automático convencional, já adianto que não tem ACC, porque é algo bem simples, mas pelo menos ele tem o limitador de velocidade. Agora vamos lá para a estrada conferir como ele se comporta na prática. Adivinhem só sobre qual sistema nós vamos começar a falar. Se você disse sistema de permanência em faixa, se acertou. Você que acompanha nosso canal já sabe que esse é o nosso padrãozinho, né? Estamos pegando estrada justamente para isso, até porque ele funciona entre 60 e 180 km por hora, então na cidade raramente você vai utilizar, né? Eu já lembro vocês, pessoal, que esse carro ele não tem, infelizmente, a centralização de faixa, o que significa que ele vai corrigir quando a gente estiver saindo, mas ele não vai mexer precisamente no volante para que o carro permaneça aqui no centro. São coisas diferentes, tá? Vamos colocar, para começar, tudo no médio, tá? Ó, nós estamos a mais ou menos 70 km por hora agora. Vou deixar ele sair aqui para a esquerda, ó. Repararam, né? Fez uma atuação bem agressiva no volante. Mais uma vez aqui para a esquerda, ó. Atuou de novo, né? Vamos testar também pro lado direito, tá? É que o trânsito aqui tá complicado, mas pra esquerda de novo. Agora ele chegou a comer um pouco de faixa porque tinha mais inclinação de curva, né? Mas pra direita agora, ó, corrigiu muito bem sem comer faixa. Mas vocês notaram que ele é um pouco intrusivo, ele é um pouco agressivo, mesmo no médio. De novo pra direita, ó. Agora ele vai acabar jogando aqui pra esquerda e já ia mexer de novo e começou a optar porque eu estava sem as mãos no volante. Inclusive já vou mostrar para vocês o que acontece quando você não obedece o pedido de mãos no volante. Mas de novo aqui para direita eu vou deixar ele sair suave, tá? Nem tô forçando, ó. Ó como ele corrigiu bem forte. Agora eu vou ficar sem as mãos para vocês verem o que acontece. Ele simplesmente desligou o sistema de alerta. Aí eu vou ter que clicar aqui no botão off para ele ligar novamente. Ele não dá aqueles toquinhos no freio, não chega a parar o carro, não aciona alerta, não faz absolutamente nada disso, ele só desliga o sistema. Poderia ser um pouco mais avançado já esse recurso. Mais uma vez aqui para a esquerda, ó, deixa eu induzir ele um pouquinho para cá. Ó, corrigiu também bem grave. Aí ele vai acabar saindo para a direita, aí corrigiu de novo. Aí ele volta mais ou menos para o centro, daqui a pouco você começa a sair. Então você fica num ping-pong, né? De um lado para o outro. Por isso que a centralização seria legal. Mas vamos mudar agora a sensibilidade para a gente ver se muda alguma coisa. Vou deixar agora no mais cedo possível o alerta. E a intensidade eu vou deixar na mais alta possível. Ou seja, ele está numa sensibilidade mais elevada. Então a gente espera que ele atue com mais antecedência, né? Ó, deixar ele sair aqui para a direita. Parece realmente que ele atuou ainda mais forte e ainda mais cedo. Mais uma vez aqui para a direita, deixa ele sair automaticamente, ó.
Vocês viram? Bem antes de se aproximar da faixa, ele já estava fazendo correção. Mais uma vez, ó, já começou a fazer aqui. Foi leve, mas ele fez. Vocês perceberam? Então, de fato, dá para notar que fica mais sensível. E quem quiser pode deixar nessa configuração. Eu acho que fica intrusivo demais, porque qualquer coisinha, nesse caso aqui eu estou induzindo para mostrar, né? Mas qualquer coisinha, ó, ele já vai ficar num zigue-zague ainda mais profundo. Agora vamos colocar na configuração mínima, ou seja, o menos sensível possível. O alerta eu vou deixar no tarde e a intensidade eu vou deixar na baixa. Ó, vamos ver agora como que ficou. Lembrando que você tem aqui no painel também uma tela onde você consegue ver a assistência à condução, tá? Ele fica ali com um atalho também na parte de cima, mas você pode maximizar aqui, ó. E ele já ficou amarelo ali a faixa da esquerda, justamente para indicar que o sistema está entrando em funcionamento nesse lado, ó. Ficou de novo, mas vocês viram como ele está um pouquinho mais suave? A chance de você comer faixa ou até de invadir a faixa do lado é maior nesse sistema. Ainda assim foi agressivo agora, hein? Vocês perceberam, né? A questão é, ele demora um pouco mais para entrar, então ele vai ser um tiquinho menos intrusivo, ó, e um tiquinho mais suave também. Mas, considerando que você tem essas sensibilidades, eu acho que a mudança entre elas poderia ser um pouquinho maior. Ainda que seja legal ter sensibilidades que muitos carros não possuem, até mais caros. De novo, ó, aqui para a direita, ó, ele quase comeu faixa, para vocês verem que ele demora realmente mais para atuar. O que a gente pode concluir sobre esse sistema é que pode te ajudar em uma situação de distração, mas sinceramente não é dos melhores. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu peço por favor que deixe o seu like aqui embaixo e continue pitando aqui, eu não posso nem gesticular que ele já quer pitar. E hypa o vídeo também. Como que você faz isso? Arrasta os comentários ali pro lado, se você tiver no celular e tiver atualizado o aplicativo do YouTube. Você acha a opção de hypar gratuita, mas que ajuda muito o nosso canal. Então, por favor, faça isso. Eu falei ali para vocês que ele tem sensibilidades e alguns carros mais caros não possuem isso. Então vamos citar o preço, né? Quanto custa o Renegade? Nessa versão Altitude, que é uma acima da de entrada, que hoje é chamada de Sport, custa de tabela R$ 147.990. A pintura é um pouco cara, então você coloca e vai para um pouco mais de R$150 mil. Sinceramente, já é um preço até interessante perante alguns concorrentes. Mas você encontra esse carro em várias promoções na casa de R$125 mil. Então ele tem um custo-benefício muito interessante nesse sentido. E a gente vai detalhar tudo na avaliação completa para descobrir se realmente vale a pena ou não você levar esse carro para a garagem de sua casa e comparar também com os seus concorrentes. Eu quero falar agora para vocês sobre a frenagem automática de emergência. Ela infelizmente detecta apenas... Eita, olha rapaz, o motoqueiro ali quase estacionou, né? Ela detecta infelizmente só carros. Lógico, motos também, né? Veículos de modo geral. É um caminhão, algo nesse sentido. Mas por que só isso? Porque a gente tem outros carros no mercado, até da Jeep mesmo, os mais caros, Compass e Commander, que eles conseguem detectar também pedestres e ciclistas. Então a abrangência do sistema é maior, né? Mas o que eu gosto é que ela funciona já a partir de 7 km por hora. Então mesmo naquele trânsito pesado, você nem precisa evoluir muita velocidade, que ele já vai atuar para tentar evitar 100% de uma colisão ou mitigar. Como eu sempre explico para vocês, mitigar é reduzir os danos, tá? Então você vai diminuir o potencial daquele acidente, né, daquela colisão. E isso faz muita diferença. Então vamos supor que você bateria a 110 km por hora, mas ele freia e consegue fazer com que você bata a 70, 80. Olha que diferença expressiva, né? Quanto mais lento, mais chance você tem de sair ileso desse acidente. Também tem uma outra situação onde esse sistema atua por você automaticamente. Vamos supor que você pisou no freio, mas ele entendeu que não é o suficiente ou que não é o adequado. Porque, lógico, ele prioriza a segurança, né? Se você quiser dirigir que nem doido, se aproximando muito sempre do carro da frente, freando em cima e tudo mais, desliga esse sistema porque ele vai ficar atuando o tempo todo, isso é normal.
é para uma condução comum, tá? Não é para você dirigir no modo soviético, né? Então, se ele detectar que você não freou o necessário ou o adequado, ele pode aplicar uma força maior de frenagem acima daquela sua que você fez. E então, ele vai, de novo, aumentar a chance de mitigar ou até evitar 100% do acidente. E o manual diz pra gente que ele dá um toque freio no forte para te alertar. Então, quando aparecer o alerta de colisão, que a gente vai mostrar aqui para vocês, às vezes ele dá também um puxãozinho assim no freio para que você fique atento, e aí, se necessário, ele vai aplicar uma força maior de frenagem. Também diz o manual que até 50 km por hora ele aplica a força máxima de frenagem. Eu acho que isso abre uma interpretação meio dúbia, digamos assim. Ao meu ver, significa que até 50 km por hora a chance dele frear completamente o carro antes de ter um acidente é muito maior, né? Vamos supor que parou completamente o carro por esse sistema, ele vai ficar 2 segundos com o carro parado e depois ele vai liberar os freios, então ele vai começar a andar por aquela função creeping do próprio carro, né? Que todo carro automático tem. Eu acho, inclusive, que se ele já parou completamente o carro para evitar um acidente, ele poderia manter o carro parado, né? Seria mais seguro, mas tá bom, né? E pra gente testar a frenagem automática, ou pelo menos o alerta, porque a frenagem, ela acaba atuando numa situação um pouquinho mais grave de risco de segurança, né? Basta a gente acelerar um pouco mais forte em relação ao carro da frente, se aproximar mais rápido, né? Como simulando que você esteja desatento mesmo. Lembrando que está na configuração média de sensibilidade da frenagem automática. O que a gente vai fazer? Vamos acelerar um pouquinho mais rápido, um pouco mais forte em relação aqui ao export para ver se ele alerta pra gente, ó. Vocês perceberam, né? E eu senti sim um toquinho no freio, pequeno, mas eu senti. Assim que eu pisei no pedal, eu vi que ele deu uma mexida diferente, digamos assim, do que daria quando eu piso normalmente, né? E vocês viram que aparece um alerta bem grande ali no painel escrito frear. Então realmente o alerta funciona, e se necessário a frenagem também, que já funcionou comigo inclusive. Agora eu vou falar de um recurso que é difícil da gente mostrar na prática, mas é importante citar: o sensor de fadiga. Ele monitora o seu comportamento de direção a partir de 60 km por hora. E se ele detectar que você está dirigindo, digamos que fora do padrão, fora do comum, ele vai identificar que você está cansado. Então ele vai emitir um alerta no painel de instrumentos pedindo para você fazer uma pausa. Você pode até cancelar esse alerta se você quiser, ou então ele vai ficar no carro até você desligar a motorização. É difícil da gente mostrar aqui o funcionamento justamente porque ele considera situações muito específicas. Então não vou conseguir aqui reproduzir isso para vocês, mas ele funciona. Mas enfim, qual a minha opinião sobre o sistema ADAS aqui do Renegade Longitude 2026? Eu esperava um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo eu compreendo. Por quê? A gente tem alguns carros nessa faixa de preço, considerando o valor normal aproximadamente 148 mil, mas considerando aquele valor promocional são 125 mil reais, o que é preço de carros bem mais básicos, que alguns nem possuem nenhum recurso ADAS. E esse aqui pelo menos tem esses 3 itens que vocês viram. Então poderia ser um pouquinho mais completo? Sim, quem sabe trazer um ACC ou então pelo menos um sensor de ponto cego já seria interessante para essa versão. Mas de toda forma, não é tão ruim assim, porque pelo menos tem, como eu disse, né? Deixa o carro assim mais seguro. A frenagem automática funciona muito bem. Agora, o sistema de correção de faixa eu acho ele bastante intrusivo, mesmo na sensibilidade mais baixa, então poderia ser um pouco melhor sim. Mas é legal que ele tenha sensibilidades. E o sensor de fadiga não é algo assim extremamente útil, embora seja legal que tenha. Acho que poderia sim ter mais recursos. As versões mais completas têm, por exemplo, o farol automático, além do sensor de ponto cego, né? Você tá falando sério que você vai sair desse vídeo sem deixar o seu like aqui embaixo, sem hypar o conteúdo? Por favor, faça isso, né? Já pedi mais de uma vez e é de graça, tá? Você não vai pagar nada por isso. E é claro, né, pessoal, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal aqui com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal de T-Autos.